as coisas que nos têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e às vezes botam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma decepção amorosa, é a traição de um sócio da empresa, é um prejuízo financeiro radical, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Quando Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? O que aconteceu com você? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em acaso, este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem não crê em determinismo cego, este homem não crê em misticismo, este homem não crê em olho gordo, este homem não crê em macumba para crente, este homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma. 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar, porque viram que Paulo, preso, trabalhava mais que eles. Porque Paulo entendia assim: se eu estou livre, eu tenho um mundo como campo missionário. Se eu estou preso, só mudou a geografia do espaço missionário. Eu sou embaixador em cadeias, eu sou prisioneiro de Cristo. E quando viram um Paulo preso, pregando, animado com a obra, eles se mexeram. Porque Paulo estava preso. Em segundo lugar, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16.000 soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria influenciado a elite militar de Roma, porque ele era um prisioneiro de César, tinha que ter um soldado algemado com ele em 3 turnos por dia. Tempo oportuno para Paulo evangelizar toda a guarda pretoriana. O imperador Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botaram lá dentro do palácio o maior pregador daquele tempo e diante dele o seu auditório. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma, porque Paulo estava preso. Em terceiro lugar, ele não podia viajar, visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias em nossa Bíblia. Isso significa que quando você olha para a sua vida e parece que está tudo de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para as circunstâncias na perspectiva da soberania de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria.